Paz, igreja, como tem passado, estamos aqui mais uma vez com mais uma EBD e nós estamos falando sobre os atributos de síntese, que são os atributos em que eles não podem ser colocados junto com os outros por serem uns atributos em si mesmo, ou seja, ele não se compara com alguns outros, eles são aqueles que estão de fora. Foi o que nós falamos no último vídeo sobre a perfeição de Deus e sobre a bem-aventurança, sobre a sua alegria. E hoje nós vamos encerrar falando sobre a beleza e a glória de Deus. Amém? E quando nós olhamos para esse tema beleza de Deus como um atributo, nós precisamos entender algo em nossas vidas. A beleza de Deus, quando fala essa beleza, não está se referindo ao corpo físico, porque a nossa mente humana, no tempo moderno, nós fomos trabalhados para entender que a beleza de uma pessoa é muito mais física do que interna, ou seja, ela é muito mais exterior do que interior. Então nós julgamos pela aparência, nós queremos fazer as coisas pela aparência, e isso é algo que foi trabalhado em nossa mente. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, quando se fala da beleza de Deus, não está falando a respeito de uma característica física, mas está falando de uma característica exterior. Então, quando eu olho para as características interiores de Deus, eu percebo a beleza que Deus é. E isso é o que nós temos que levar para nossas vidas. A beleza não é algo exterior, mas algo interior. O que deixa uma pessoa bela é aquilo que ela contém por dentro. Então, quando nós olhamos para Deus, dizer que Deus possui uma beleza é olhar para todos os seus atributos e perceber o quanto ele é bom, o quanto ele é perfeito. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo de uma beleza de Deus, a própria criação do ser humano. Então, quando nós olhamos para o ser humano, nós vemos uma perfeição humana. Então, tudo no seu devido lugar funciona como um corpo humano. Então, ou seja, se eu tiro uma parte desse corpo, ele já não vai mais funcionar tão bem assim. Se eu tiro o meu pé, eu já não vou conseguir caminhar. Se eu tiro um dedo da minha mão, eu já não vou conseguir pegar com perfeição. Então, ou seja, há uma perfeição no corpo humano. E a beleza de Deus está nisso, em entender que ele faz tudo de maneira perfeita. E eu queria agora ler um texto com vocês, Salmos 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, ou seja, o salmista está expressando um desejo, esse desejo é estar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza. Então, irmãos, o que ele está nos ensinando é que na casa do Senhor nós encontraremos a beleza dele. Quanto mais eu estiver nele, mais eu contemplarei a quem ele é. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos refletindo sobre quem Cristo é. E ali nós podemos perceber, irmãos, a beleza de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós podemos perceber a beleza do amor de Deus. Então, quando eu estou refletindo que existia um lugar em que eu merecia a ira do Senhor, que eu estava condenado ao pecado, condenado ao inferno, condenado ao juízo de Deus, então Jesus agora vem e nos tira de lá. Por causa da sua morte em uma cruz, irmãos, eu posso refletir que ali está o amor e a beleza de Deus. Então, irmãos, ao contemplar isso, eu percebo a beleza de Deus. E o interessante, irmãos, que existe um poema de Anne Rand Coulson que ele vai trazer uma ideia do que é o céu. E ele vai dizer: o noivo mira não o vestido, mas da noiva o rosto querido. Não fitarei a glória, mas o rei da graça. A coroa que ele dá, não, mas as feridas das mãos. O cordeiro, a glória do céu, da terra de Emanuel. Então, ou seja, esse poema quer dizer para nós, irmãos, que ela não está esperando as coroas, ela não está esperando as ruas de ouro, mas o que ela está esperando em si é a própria presença do seu Salvador. Olha só o que está em 1 Pedro 3,4. O homem interior do coração, unindo ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, ou seja, Pedro está dizendo para nós, irmãos, primeiramente,
que a beleza está em Cristo Jesus, nele. Mas o que ele vai dizer também, que existe uma beleza que está em nós, que é o qual Deus se alegra bastante, que é um ser incorruptível, que é um ser de um espírito manso, de um espírito tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, ou seja, irmão, a beleza em nós não é a nossa ideia exterior, mas aquilo que carregamos, transformação em nós. Então, tudo aquilo que está em nós, que foi transformado por Cristo Jesus, isso gera uma beleza. Amém? Olha só, Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. A beleza da igreja, a beleza da noiva é apresentar diante do Senhor uma igreja sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. E isso é o que nós precisamos pensar a respeito das nossas vidas, irmãos. E a pergunta que eu te faço é: estamos andando em santidade? Nós somos uma igreja sem mácula, sem ruga, santa e perfeita e sem defeito? É o que nós precisamos olhar. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados e caminhar em glória para o dia do Senhor. E falando em glória, irmãos, nós precisamos falar sobre esse atributo: a glória de Deus. E quando nós falamos sobre a glória de Deus, irmãos, ela significa honra ou reputação excelente. Então, olha só alguns versículos que isso vai aparecer. Isaías 43:7. Tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. A mesma palavra, a mesma ideia aparece em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Hebreus 1:3. O Filho é o esplendor da glória de Deus. Então, irmãos, glória não é um atributo em si, mas ele expressa todos os atributos de Deus. Então, ou seja, Deus deve ser honrado por aquilo que ele é. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Então, Deus nele possui compaixão. Então, ou seja, eu dou honra a Deus, eu honro a Deus. Ele tem uma reputação excelente por causa daquilo que ele é. Então, irmãos, nós precisamos entender e honrar a Deus por aquilo que ele é. Olha só. Nunca nós compreenderemos totalmente a Deus. O que nos resta é gloriar ao Pai em sua perfeição. Então, ou seja, Deus, ele é um Deus completo. Nele não há carência nenhuma. Só que nós somos seres humanos limitados. Então, tudo o que nós pensamos, fazemos e agimos, nós precisamos ser transformados, porque nós somos uma criatura limitada e precisamos aprender constantemente. Só que essa transformação, irmãos, ela vem do Senhor. Então a glória do Senhor precisa resplandecer em nós. E tudo que nós devemos fazer é para honrar a Ele. Por isso que eu quero ler um texto com vocês. 2 Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E a ideia de andar em glória é a ideia de andar em transformação. E qual é essa transformação, irmãos? É a ideia de um espelho. Quando eu olho no espelho, eu vejo a mim mesmo. Mas a ideia do espelho que Paulo está dizendo é que quando o rosto é descoberto e nós percebemos a Cristo Jesus, nós começamos a parecer a Cristo Jesus. Então a imagem que está refletindo no espelho não é a minha, mas a de Cristo. Então o que é andar de glória em glória? É andar de transformação em transformação. Todos os dias somos transformados à imagem de Cristo Jesus. Todos os dias a imagem de Cristo Jesus está em nós. Então, ou seja, a reputação de Deus, a glória de Deus, uma reputação excelente de Jesus está sendo formada em nós. Então, ou seja, quando as pessoas olharem para nós, elas perceberão quem é Cristo e quem é Deus. Então a pergunta é: você tem parecido a Cristo? Você tem parecido a Deus? Senão, nós precisamos ser transformados todos os dias de glória em glória até sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém? Espero que essa aula tenha abençoado você num pequeno tempo, algo bem resumido, mas que possa ser de grande transformação para a sua vida.
A beleza não está no exterior, mas está no interior. E essa transformação vem através de Cristo Jesus. Seja transformado em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.